mundo tem assim um amigo no trabalho, né? Um chefe que está insatisfeito, mal-humorado. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto, viu? Quando ele pode ser um alerta, né, sobre alguns problemas e quando também ele pode acabar prejudicando a sua rotina. A consultora de empresa é Dina de Paula Bom Sucesso. Está comigo hoje. Um bom dia, Dina. Bom Seja dia. muito bem-vinda. Obrigada. Então, quando esses colegas, né, que estão insatisfeitos, chamados reclamões, né, podem ser um alerta para a gente de que tem problema, alguma coisa errada ali. A reclamação é sempre um sintoma, não é? De alguma coisa que não vai bem. Algumas pessoas são exageradas nisso, porque a tolerância delas à frustração é muito baixa. Então, qualquer coisa é motivo para reclamação. Mas outras vezes, existem mesmo questões que precisam ser melhoradas. Então, o reclamão também não pode ser abandonado e isolado. De tudo, né? Não é? Porque tem que ouvir. Ele pode ter palavras ali que são importantes Exato. pra gente, né? Ele pode estar sinalizando coisas que, se a empresa cuidar, ela pode ter produtividade maior, pode ter um clima de trabalho melhor. Para a pessoa que convive todo dia com um reclamão, né? Às vezes é difícil, porque é difícil entender qual é o limiar disso. Até que ponto a pessoa tem razão e aonde é o exagero também, né? Exato. Então, eu acho que isso para colega é muito difícil. Porque ele convive no mesmo ambiente, as coisas não vão totalmente bem em todas as organizações. Nós convivemos com problemas, alguns dias são mais difíceis que outros. Então, de alguma forma, a reclamação, ela pode ser um sintoma concreto, mas quando a pessoa reclama muito, os colegas ficam sem ação. Porque se ele contradiz, fica parecendo que é um inimigo, né? Se ele dá apoio... Aí fica parecendo que tá... Que também está pensando assim, é um motim, não é? É verdade. Então, eu acho que os líderes precisam ficar muito atentos a isso e intervir. Quando ele nota que a pessoa tem mesmo essa tendência, é preciso conversar com ela e tentar esclarecer qual é o problema. Porque problema tem solução, ou a gente diz, não vai ser resolvido, e nós precisamos conviver com isso. Então, se a pessoa fica sempre na queixa, queixa não tem solução. Ela vai chamando outra, chamando outra. É preciso que a liderança fique atenta, não deixe isso crescer muito. Buscou o problema ou envolve a pessoa na solução. Sim. Por exemplo, diz para ela, o outro setor não está te colaborando com você? Vá lá, converse com as pessoas, não é? Mas se fica deixando dizer que não há cooperação, que o trabalho atrasa, e fica assim, realmente vai começando um mutirão contra aquela questão. Então, pessoas que às vezes nem estavam envolvidas... Começam a se envolver. Começam a se envolver. E quando você passa a se sentir prejudicado por isso, né? Você sente que já está sendo contaminado por aquilo, vale falar para o chefe? Olha, acho que meu colega está um pouquinho desanimado. Sim, acho que primeiro é muito bom falar isso para o colega. Claro. É importante para ele notar que aquela coisa está incomodando e que ele precisa tomar um outro caminho. Nem sempre é fácil. Algumas pessoas não escutam o colega. Para que a gente tenha um relacionamento ético, de confiança, é sempre importante eu te dizer, olha, eu tenho tentado, eu tenho te falado, está dificultando as coisas, eu vou ter que conversar com o nosso chefe. Se sinalizar isso, mas você tem que ser um colega forte. Esse enfrentamento não é para qualquer um. E às vezes é uma pessoa fazedora de opinião, ela também já levou muitos para esse lado da reclamação e vai ficar difícil falar com ela. Mas eu ainda acho que existem temas difíceis mesmo. De vez em quando a gente tem que se posicionar. Sim, não precisa ser com grosseria, não é? Mas olha, eu tentei de várias formas. É porque não tentar dá... ficar bem com todo mundo também 100% é impossível, Não tem como. Existem conflitos, existem dificuldades, não é? Verdade. O que eu acredito que a gente precisa aprender é discordar. Existe a discordância que é grosseira, existe a discordância que é feita pelas costas, e essa é pior ainda, porque você vai levando outros colegas para a mesma forma de reclamar. Mas se for um enfrentamento direto, e olhe que isso nós estamos precisando desenvolver em todas as nossas relações. Verdade. Você precisa se posicionar com seus filhos, precisa se posicionar com seu marido ou mulher. Muitas vezes as relações vão tomando um rumo que não está bom. Verdade, no trabalho, na vizinhança, no supermercado, na fila do banco. Onde a gente vai, pode acontecer um problema. E um posicionamento adequado, ele vai gerando maior respeito. Com certeza. Quando o reclamão é o chefe?
E aí, líder da equipe, né? Pessoas isso é assim que comum. lidam diretamente com as pessoas. E aí, como é que a equipe Nossa, faz? é Como o que as pior pessoas- que a gente vive, porque o chefe reclamão, ele vai ficando sem força na organização, porque o chefe dele também fica incomodado com o tanto que ele reclama. Ele não resolve as coisas. Então, ele está sempre queixando, a equipe vai ficando sem um defensor. Porque a gente conta com o líder para levar as questões mais complicadas para discutir na hierarquia. Eles não fazem isso. Então, eu tenho visto que são pessoas que não perduram muito na liderança. Uma empresa que fica atenta a isso, ou ela já não promove os reclamões, porque ela sabe o que vai dar, ou ela cria mecanismos para essa pressão de dizer, olha, ou transforma a queixa em problema e traz para a gente ver a solução, ou então não é o seu lugar. Porque se uma coisa, líder não fica livre, é de problema. É o Não tempo todo, adianta, né? é o tempo todo. É uma função desafiadora mesmo. Desafiadora. Se você quer ter paz, não aceita gerenciamento, não, porque ali não é lugar de paz. Complexo, né, Dina? Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente mais uma vez, né? Bom dia.